Nas profundezas da Amazônia, encontra-se o estado do Pará, responsável por 34% das exportações minerais do Brasil. Aqui, as riquezas naturais coexistem com desafios ambientais. Minerais como ferro, bauxita, cobre e ouro sustentam uma economia em crescimento, mas a que custo? A exploração descontrolada desses recursos e a implantação de grandes empreendimentos, como usinas hidrelétricas, tem modificado profundamente os ecossistemas aquáticos. Nas entranhas da floresta amazônica, onde o som dos rios encontra o silêncio das árvores gigantescas, há um equilíbrio que sustenta não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. A Amazônia é mais do que um bioma, ela é a promessa de vida, um pilar contra as mudanças climáticas e o lar de milhões de pessoas. Porém, sob a superfície desse paraíso, enfrentamos ameaças que colocam em risco não apenas os ecossistemas aquáticos, mas também a saúde de comunidades que dependem dessas águas. Regiões como o Sudeste e Sudoeste do Pará, ricas em biodiversidade e com uma grande dependência da pesca, enfrentam um futuro incerto. Os impactos da mineração ilegal de ouro e da construção da hidrelétrica de Belo Monte alteraram a paisagem natural, prejudicando espécies aquáticas e as comunidades que dependem delas. O Pará, maior exportador de minérios do Brasil, carrega um fardo paradoxal. Por um lado, sua riqueza mineral sustenta a economia nacional, mas por outro, deixa cicatrizes profundas no meio ambiente e nas populações locais. Em regiões como as mesorregiões Sudeste e Sudoeste, onde as atividades mineradoras convivem com a construção de grandes empreendimentos, os desafios ambientais são complexos e devastadores. O rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho foi um alerta sobre os impactos da mineração descontrolada. Esses desastres não apenas devastaram o ambiente, mas também colocaram em evidência os riscos invisíveis da contaminação por metais pesados. Essas tragédias nos ensinaram que precisamos agir antes que o pior aconteça. A Amazônia é um recurso essencial para o mundo, e nossa missão é garantir que sua biodiversidade e as pessoas que dependem dela sejam protegidas. Este documentário acompanha um projeto científico, que busca entender os impactos da mineração e das hidrelétricas nos ecossistemas aquáticos. Fruto de uma cooperação internacional, o estudo se concentra nas regiões Sudeste e Sudoeste do Pará, onde a pesca desempenha um papel crucial na dieta e na economia das comunidades locais. Com essa preocupação em mente, nasceu o projeto de monitoramento ecotoxicológico nas regiões Sudeste e Sudoeste do Pará, coordenado por uma equipe de pesquisadores brasileiros e internacionais. Nosso projeto é simples, mas crucial: identificar os impactos da mineração e da construção de usinas hidrelétricas nos ecossistemas aquáticos da região. O projeto busca compreender a complexa relação entre atividades humanas e os ecossistemas aquáticos. Seu objetivo central é identificar metais pesados presentes em peixes das regiões Sudeste e Sudoeste do Pará, e avaliar como esses contaminantes afetam a saúde humana e ambiental. Queremos entender como metais pesados, como mercúrio, chumbo e arsênio, estão afetando os peixes e, consequentemente, as populações humanas que dependem deles para se alimentar. Nosso trabalho é uma ponte entre a ciência e a proteção ambiental. Os objetivos específicos do trabalho incluem avaliar o impacto da sazonalidade, compreender como a mineração e as hidrelétricas contribuem para a contaminação por mercúrio e outros metais, e fornecer dados concretos para avaliar os riscos associados ao consumo de peixes nessas áreas. O projeto não se limita à coleta de dados. Ele é fruto de uma colaboração internacional entre instituições brasileiras e europeias, como a Universidade Federal do Oeste do Pará e a Universidade de Santiago de Compostela, aqui na Espanha. Com este projeto, espera-se não apenas identificar os problemas, mas também propor soluções que equilibrem o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. A ciência é o alicerce para garantir a sustentabilidade e a segurança alimentar na região amazônica.
Essa troca de conhecimento é essencial para garantir que usamos as melhores práticas e tecnologias disponíveis. Trabalhar nesse projeto é uma oportunidade única de contribuir para a preservação da Amazônia. Um patrimônio mundial, as análises que realizamos aqui complementam o trabalho de campo no Brasil e geram resultados de altíssima precisão. A pesquisa abrange 7 zonas estratégicas nas regiões Sudeste e Sudoeste do Pará. Cada área foi cuidadosamente selecionada para representar diferentes níveis de impacto ambiental, desde regiões próximas à mineração ilegal, até áreas afetadas pela hidrelétrica de Belo Monte. A coleta foi realizada em 2 períodos críticos, o final da estação seca e o final da estação chuvosa, permitindo compreender os efeitos sazonais sobre a contaminação. A base do projeto está no trabalho de campo. 7 zonas estratégicas foram selecionadas, abrangendo uma área com mineração intensa, como a terra indígena Caiapó. Após a captura, os peixes são acondicionados em gelo e transportados com rigor técnico até o laboratório de sanidade animal, onde alíquotas são retiradas e liofilizadas, para serem enviadas para o laboratório Metanimal, na Espanha. A logística é fundamental para garantir que as amostras cheguem em condições ideais para análise. A coleta de amostras envolve captura de peixes de diferentes hábitos alimentares e ecossistemas. Essas espécies são representativas da dieta local e permitem entender como os metais pesados se acumulam ao longo da cadeia alimentar. Nós capturamos as espécies diretamente nos rios, garantindo que as amostras venham exatamente das áreas que queremos estudar. Cada detalhe importa, desde o transporte das amostras até o processamento no laboratório. No laboratório, cada amostra é preparada usando técnicas avançadas. O processo inclui a digestão química dos tecidos e a análise por espectrometria de massa, que detecta elementos tóxicos em níveis extremamente baixos. Isso permite uma avaliação detalhada da contaminação ambiental. Aqui, utilizamos técnicas de digestão química e análises por espectrometria de massas para determinar com precisão os níveis de contaminação. A espectrometria de massas permite identificar e quantificar metais tóxicos com altíssima precisão, revelando informações cruciais sobre a saúde dos ecossistemas. Os resultados obtidos serão analisados por softwares estatísticos avançados. Essa etapa permite identificar padrões de contaminação, relacionar os dados às características das espécies e avaliar os riscos potenciais para as comunidades humanas. Com as análises que realizamos, conseguimos identificar até traços mínimos de metais nos tecidos de peixes. Isso nos ajuda a avaliar os riscos não apenas para o ambiente, mas também para as comunidades que consomem esses peixes. As atividades humanas, como mineração e construção de hidrelétricas, transformaram radicalmente o cenário natural das regiões Sudeste e Sudoeste do Pará. Rios antes cristalinos, agora estão poluídos, ameaçando a biodiversidade aquática e as comunidades ribeirinhas. A usina de Belo Monte, por exemplo, alterou drasticamente o fluxo dos rios, enquanto a mineração ilegal de ouro introduziu níveis elevados de mercúrio nos ecossistemas. Essas mudanças afetam não apenas os peixes, mas também as comunidades humanas que dependem deles para a subsistência. A bioacumulação de metais pesados nos peixes é um dos efeitos mais preocupantes. Espécies que ocupam diferentes níveis tróficos acumulam essas substâncias, transferindo-as para os consumidores humanos, causando riscos sérios à saúde. Estudos como este são fundamentais para revelar os impactos invisíveis das atividades humanas e fornecer dados que possam embasar políticas públicas e medidas de mitigação. Neste momento, o projeto está na fase de análises laboratoriais. Os dados iniciais já começam a revelar uma realidade preocupante. Estamos identificando níveis elevados de metais tóxicos em algumas áreas, especialmente próximas a locais de mineração. Isso confirma que as atividades humanas estão impactando diretamente os ecossistemas aquáticos.
Esses resultados são apenas o começo. A análise aprofundada dos dados ajudará a entender como esses metais estão se espalhando e quais espécies estão mais vulneráveis. Os resultados deste estudo permitirão identificar áreas críticas de contaminação e avaliar os riscos associados ao consumo de peixes. Além disso, o projeto busca promover a conscientização e fornecer ferramentas para proteger os ecossistemas amazônicos. Além de gerar conhecimento científico, o projeto tem implicações práticas importantes. Ele pode subsidiar políticas públicas para proteger as comunidades e os ecossistemas da Amazônia. Nosso trabalho pode ajudar a estabelecer padrões mais rigorosos de controle ambiental e a alertar sobre os riscos da exploração descontrolada. Queremos garantir que os resultados cheguem às pessoas que mais precisam. Como destaca o pesquisador Flávio Assis, o impacto que vemos nos rios e nos peixes é um reflexo das escolhas que fazemos enquanto sociedade. Este estudo é um chamado para agirmos de forma mais consciente e responsável. Com o avanço do projeto, espera-se publicar artigos científicos, fortalecer a cooperação internacional e contribuir para a preservação de um dos ecossistemas mais importantes do planeta, a Amazônia. A preservação da Amazônia é uma tarefa urgente. Estudos como este são o primeiro passo para garantir que as futuras gerações possam viver em equilíbrio com um dos ecossistemas mais ricos e frágeis do planeta. A Amazônia é o coração do planeta. Cada rio, cada árvore e cada vida que ela sustenta são parte de um equilíbrio frágil que precisamos proteger. Este projeto é uma prova de que a ciência, a ação e a esperança podem transformar o futuro. Cada dado que coletamos é uma peça no quebra-cabeça para vivermos em harmonia com o meio ambiente. É um desafio, mas também uma oportunidade.